Olá, olá pessoas, professor Judeu na área. E a dica estratégica da vez diz respeito à termometria, né? Vamos bater um papo super agradável sobre os conceitos da física térmica, compreender um pouquinho o que vem a ser temperatura, qual a sua diferença do que nós chamamos de calor e também como medir essa tal temperatura. Vamos bater um papo sobre isso, né? Bom, para a gente começar legal, você precisa compreender que a física térmica ela é uma invenção para tentar mensurar a energia dos sistemas. E aí é que entram conceitos como temperatura e calor. A temperatura, como é bem definido em vários e vários livros, nos fala que todo sistema tem uma certa vibração. Então, a temperatura é a vibração do sistema. É a medida indireta do grau de agitação das partículas de um sistema e tal. Eu gosto mais de compreender a temperatura como sendo estado de quente ou frio. Então, se o sistema está quente e tem muita temperatura, se ele está frio, ele tem pouca... Ai, meu Deus do céu, estou morrendo aqui. Tem pouca temperatura, desculpa, estamos bem. Então, a temperatura é a medida da quentura do sistema. Gosto de pensar assim. Então, ter muita temperatura é ter um sistema muito quente. Ter muito calor quer dizer que o sistema está recebendo energia de algum lugar. O calor, diferentemente da temperatura, ele não é contido no sistema. Então não é uma coisa assim, legal, eu tenho temperatura, mas eu tenho calor também? Não, eu recebo calor. Então ter muito calor envolvido tem a ver com uma troca de energia muito alta, ok? Então o calor é a energia que passa quando dois sistemas têm uma temperatura diferente. Beleza? Cara, eu estou cada vez pior. Então a temperatura, ela é o quente e frio, e o calor é a energia que passa tentando estabelecer um equilíbrio. Se um sistema tem muita temperatura, ele está vibrando muito, ele está quente. Quente. E outro está frio, o calor passa do quente para o frio, espontaneamente. Chamaremos calor de quê? O calor ele passa tentando estabelecer um equilíbrio. Então, se aqui tem muita energia térmica, a tendência, né, é passar para cá. Cuidado aqui com esse detalhe, porque ter muita energia térmica não significa também, né, ter uma diferença de temperatura. Temperatura é o quente e frio. Energia térmica tem a ver com quente e frio, mas também tem a ver com a massa do corpo. Quanto maior a massa, mais energia ele é capaz de armazenar. Pensa nisso. Então, dois sistemas podem ter a mesma temperatura e ter energias térmicas diferentes. Basta que eles tenham massas diferentes. Suave? Então, espontaneamente, se um está quente e o outro está frio, a temperatura aqui é maior do que a temperatura aqui, o calor passa tentando estabelecer um equilíbrio. A termometria é uma forma de você tentar mensurar essa tal temperatura. Porque eu já te adianto que não dá para você medir a agitação. Não dá para você medir a temperatura real do corpo. Tem como você comparar, sim. Dizer que um está mais quente que o outro, beleza. Mas dizer exatamente a sua temperatura é que é um dos grandes dilemas da humanidade. E aí os camaradas começaram a criar escalas termométricas. Temos aqui as 3 escalas que nos interessam mais, né? Você tem aqui um termômetro graduado na escala Celsius. Você tem um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Esses dois camaradas resolveram criar padrões de temperatura para tentar comparar níveis mais quentes do que outros. E aí eles compararam, chegaram aqui na fusão da água. A fusão da água para Celsius era 0, mas para Fahrenheit era 32. Fahrenheit tinha problemas. Agora, quando a água estava fervendo a 1 atm, para Celsius ele marcava 100 graus Celsius, para Fahrenheit 212. Isso daqui são valores arbitrários, inventados. O único cara que realmente conseguiu mensurar o que era mais próximo de temperatura era Lord Kelvin. E ele percebeu que a escala de Celsius poderia ser adaptada. E ele adaptou.
os 100 graus Celsius valem os 100 Kelvin aqui, de variação. Só que esse zero estava um pouco errado. O zero tinha que ser 273 lá embaixo. Então, aqui era o 273. Como aqui tem 100, aqui também tem 100, ele está adaptando. Aqui você tem 373. Como descobrir a relação entre escalas? Pego um valor arbitrário. Aqui vou chamar de temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit e temperatura em Kelvin. E aí você faz aquela proporção bacana, onde este pedaço está para este, como este está para este, como este está para este. E você encontra a relação entre quaisquer escalas. Temperatura em Celsius menos 0 está para 100, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 180 e a variação, a temperatura em Kelvin menos o 273 está para 100. Aqui claramente você percebe que essas duas escalas são graduadas em 100, portanto são centígradas, enquanto essa daqui não. Mas qualquer relação entre escalas pode ser determinada usando a mesma proporção. Valeu!